Boa noite. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, imaginar a figura doce do Mestre Jesus com seus braços estendidos, suas túnicas brancas, esperando que nós chegamos de encontro a Ele. Quando nos encontramos, damos aquele abraço e começamos a nossa oração agradecendo. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado pela paciência que tem conosco. Obrigado por sempre estar junto conosco. Obrigado por nos deixar fazer parte desse trabalho, fazer parte dessa missão. Mais uma vez, Mestre, quero pedir ajuda na remoção das energias que eu mesmo gero, energias negativas que eu atraí para mim mesmo durante essa e outras vidas. Nesse processo de cura, eu peço que o Senhor esteja comigo, que me mostre o caminho para conseguir me libertar das minhas más tendências. Peço que ilumine o nosso estudo de hoje para que ele possa servir de subsídio para as nossas tarefas diárias, para as nossas lutas, para a nossa educação e para a formação do nosso ser e do nosso caráter espiritual. Quero pedir também aos irmãos espirituais que aqui se encontram que nos ajudem a manter esse trabalho firme de pé, que nos ajudem a conseguir reabrir a nossa casa o mais rápido possível. Peço que estejam conosco nessa luta contra essa pandemia e que nós possamos servir de instrumento para também auxiliá-los. Muito obrigado e que assim seja. Bem, então, gente, para começar o nosso estudo de hoje, como o tema é livre, eu coloquei um tema, bastante atual. Com certeza nós tivemos mais irmãos que também falaram desse tema, mas eu achei interessante, mais uma vez, estar falando agora com a minha parte da pesquisa, né? Cada um tem a sua forma de pesquisar e, claro, que sempre dentro e pautado na doutrina espírita. Então é sempre bom a gente estar trocando ideias, que são ideias diferentes, e a gente pode estar complementando um ao outro, tá certo? Mas afinal, o que significa para nós espíritas essa pandemia? Bem, primeiramente nós precisamos entender por que nós estamos nesse mundo, qual o intuito de reencarnarmos aqui, né? E principalmente de estarmos sempre reencarnando. O principal motivo é para exercitar pensamentos e atitudes a fim de sermos merecedores de adentrarmos os reinos divinos. Essa frase fui eu que coloquei, tá? Ela fui eu mesmo que escrevi. E por quê? Porque, na verdade, é sempre algo muito vago, né? Essa pergunta de por que nós estamos aqui. Então, eu acho que o intuito da gente estar aqui é sempre a gente buscar algo melhor, sempre a gente querer sair dessa condição que nós estamos, né? E chegarmos a sermos muito mais felizes do que somos hoje em dia, né? Sempre, a cada dia que passa, nós seremos mais felizes do que já fomos um dia e menos felizes do que iremos ser um dia, né?
Bem, mas para isso nós precisamos merecer isso. E então nosso intuito de reencarnar é sempre exercitar os pensamentos e essas atitudes, tá? Então por isso que nós passamos dia a dia evolução atrás de evolução e reencarnação atrás de reencarnação para podermos conseguirmos ser merecedores de adentrarmos aos reinos divinos. E como nós vamos conseguir, então, exercitar esses pensamentos e essas atitudes? Pensando, falando e agindo de acordo com a vontade de Deus, dando destaque aos sentimentos de atitudes de amor e bondade. Exemplificar a paz e harmonia como elementos básicos de conduta para toda a vida. Então, resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre ao próximo como a ti mesmo, a gente sempre encontra a resposta para tudo que nós precisamos fazer nessas duas frases, né? Isso aí nós já falamos disso em vários outros estudos nossos aqui na casa. Bem, já que nós estamos falando de evolução, nós temos que falar sempre da lei do progresso, né? A lei de Allan Kardec. É uma das 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Segundo Allan Kardec, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio a que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o moral. Olha, gente, isso nós podemos observar no nosso dia a dia. Nós vemos, às vezes, pessoas muito intelectualmente desenvolvidas e pouco moralmente. Com perdão de dizer isso, mas a gente consegue observar bastante isso nas nossas lideranças políticas, principalmente, né? É uma maneira da gente ver mais isso. Muito progresso intelectual, né? Pessoas com capacidade de dialogar, capacidade de negociar, de convencimento, né? De formulação de fala e articulação, e mesmo assim, às vezes com pouco progresso moral. E a gente consegue reparar isso no mundo também, né? Vejamos só, nós vemos que o mundo lá nos primórdios, às vezes sem evolução intelectual, nós também não teríamos evolução moral nenhuma. Pensamos bem, lá com os neandertais, por exemplo, até o momento em que chegamos hoje, se não houvesse progresso intelectual, nós seríamos ainda uma raça, né, de neandertais com pouco progresso moral. Não tem como evoluir moralmente sem evoluir intelectualmente. Não existe essa possibilidade. Seríamos ainda, né, animais irracionais, né? Então, mas esse progresso ele nem sempre caminha lado a lado. Às vezes um ultrapassa o outro, né? Então, muitas vezes nós temos pessoas moralmente evoluídas, mas que não conseguem ultrapassar aquele estágio porque não desenvolveram a parte intelectual, que é também importante. Então, o mundo ele sempre tem que caminhar as duas, tentar pelo menos caminhar as duas coisas juntas. Se nós tivermos uma sociedade bastante intelectualmente evoluída, mas moralmente pouco evoluída, nós vamos ter o quê? Muitas guerras, né? Muitos conflitos, porque uma sociedade querendo dominar a outra, porque moralmente elas não se colocam no lugar do outro. Então, a gente consegue observar isso bastante na história do mundo. As sociedades foram evoluindo intelectualmente mais rápido que evoluíram moralmente, né? Então, eu queria que vocês entendessem que é bastante importante as duas coisas. E existe também o problema do risco, de por que uma sempre atropela a outra. Porque quando, às vezes, a pessoa evolui intelectualmente, como nós estamos no mundo material, às vezes ela se prende muito na parte material, né? E acaba deixando a moral de lado. Então, ela evoluiu moralmente e intelectualmente e deixou a moral para trás. E aí ela tem que tentar acompanhar isso de novo.
De que forma que ele vai conseguir acompanhar isso? Quando ele começar a sofrer os impactos das suas reações, das suas atitudes, né? Quando ele começar a sofrer, ele vai perceber que ele precisa também desenvolver a parte moral. E quando ele desenvolve a parte moral, ele descobre que aquilo que ele prezava tanto, a parte material, não era tão importante quanto ele achava que era, e aí ele deixa de sofrer. Então, esses são os degraus da humanidade, né? Os degraus do ser humano em si como indivíduo e o degrau do mundo, né? Sempre caminhando o progresso moral com o progresso intelectual. Conceituação espírita. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. À medida que eles próprios avançam na senda do progresso, marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Olha, gente, o nosso progresso, tanto moral quanto espiritual, ele parece às vezes para nós muito imperceptível. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas antigamente não era assim, antigamente era muito melhor que hoje. A gente sente saudade, mas na verdade a gente sente saudade de algo que não ocorreu, né? Vejamos, quando vamos na academia, começamos um processo, certo? Que seja para emagrecer, que seja para ganhar massa muscular, não sei. Você quer ter algum objetivo ali. Estou fazendo só um comparativo para ficar fácil de ilustrar, tá? E ali, você todo dia, você malha, e aí chega em casa, olha no espelho, nossa, não mudei nada. No outro dia você malha, olha no espelho, não mudei nada. E você, todos os dias, você faz isso durante 90 dias. E durante todos os dias você acha que nunca mudou nada. Mas aí quando você olha uma foto sua de 90 dias atrás e olha uma foto sua agora, você consegue ver já uma grande diferença, né? Então, a nossa evolução é da mesma forma. Às vezes parece imperceptível, mas ela está ocorrendo, tá? Vejamos bem, vocês gostariam de viver em um mundo, numa época medieval, por exemplo, onde praticamente 99% das pessoas eram vassalos e o restante, de 1 a 5%, fazia parte da nobreza, né? E as pessoas viviam sempre em função desses reis e dessa nobreza, praticamente como escravos, como serviçais, né? Não, tenho certeza que não. Então, por aí, nós já conseguimos ter... Agora vocês conseguem observar, então, a diferença de progresso de sociedade para hoje, para daquela época, por exemplo. Então, para nós, parece imperceptível esse dia a dia, mas esse processo está ocorrendo. Não precisamos ir muito longe. Se a gente pegar 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, o que era o mundo 100 anos atrás, como que ele é hoje? Então, a quantidade de guerras que existiam, a falta de empatia do ser humano. Eu sei que hoje a gente tem a falsa sensação de que o mundo está pior, mas talvez seja porque hoje está muito mais escancarado. Devido à globalização, a gente consegue ver mais. Devido aos veículos de comunicação, a gente consegue observar mais as coisas ruins que estão acontecendo no nosso mundo, tá? Mas eu te garanto que o mundo hoje ele é bem melhor do que alguns anos atrás. Bom, e como a gente está falando da pandemia, a gente nem chegou lá ainda, mas para chegar lá, a gente tem que falar de transição planetária, né? O que seria, então, a transição planetária? Para entender o que é transição planetária, também precisamos entender os tipos de mundo em que pode um espírito encarnado viver. E quais são os tipos de mundo segundo o Espiritismo?
Na verdade, faltou uma palavra. Qual é esse tipo de mundo em que, em que vivemos, né? Segundo o Espiritismo. Faltou uma palavrinha aqui nesse slide, mas tudo bem. Bem, os mundos habitados, segundo o Espiritismo, podem ser classificados do seguinte modo. Mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações do Espírito. São os mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com um senso moral pouco desenvolvido. Mundos de provas e expiações são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora haja a prática do bem. Mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Certo. E aí a pergunta, em qual tipo de mundo nós vivemos? Então, pessoal, nós vivemos em um mundo de expiação e provas, né? E como nós falamos lá atrás de transição planetária, o que seria então essa transição planetária? É uma fase em que o nosso mundo vai deixar de ser um mundo em expiações e provas e vai passar a ser... E qual tipo de mundo nós vivemos? Bem, pessoal, nós vivemos em um mundo de provas e expiações, né? Um mundo em que o mal ainda impera sobre nós e nós estamos aqui para provar, né? Ou seja, sermos testados de novo, se nós realmente aprendemos a lição na vida passada, e para expiar, né? O que é expiar? É o karma, né? Vamos dizer assim, onde a gente recebe por aquilo que nós fizemos de mal a outra pessoa. Então, nós ainda vivemos nesse mundo. E aí, voltando ao assunto lá da transição planetária, o que seria então a transição planetária? É essa passagem de um mundo de provas e expiações para a próxima fase, que seria um mundo de regeneração. E por que precisamos passar por provas e expiações? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha, pessoal, por que as provas, né, nós dissemos no slide anterior, para testar se a gente já aprendeu. E a expiação? Por quê? Porque Deus é mau, então, com a gente, ele é rancoroso, já que eu fiz uma maldade, então agora eu vou ter que passar pelaquela maldade para poder... porque eu cometi algo errado, né? Tá se vingando de mim? Não. É porque, imagine você, se você comete algo errado e depois você passa impune por isso, você então não vai aprender, né? Basicamente. Se você sempre passar impune por tudo, você nunca vai aprender. A gente aprende pela dor ou pelo amor, né? A expiação seria o aprendizado pela dor. Bem, e como nós dissemos lá atrás, muitas pessoas às vezes acham que o mundo não está evoluindo, na verdade ele está piorando. Isso aí é uma falsa impressão, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos só para a gente entender. Nós evoluímos mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 2000 anos. A começar pela escravidão. Eu coloquei 50, né? Escravidão nem era para estar dentro dos 50, na verdade. Está mais para 140 anos. Escravidão foi em 1988. Então, vocês fazem as contas aí de quanto dá. Dá menos de 140 anos. Mas mesmo assim, para pensar,
em uma histórica humanidade se você pegar os mundos antigos aí que tinham 5.000 anos antes de Cristo, né? Mais de 5.000 anos antes de Cristo, a depender das regiões, né? Você pegar aí na região da Mesopotâmia ali, povos muito antigos, desde aquela época se fazem o uso de escravidão do ser humano. E passou pela época até de Jesus Cristo, ou seja, nesses últimos 2.000 anos que eu estou citando aqui nessa frase acima, até chegar aos dias, até 1988, onde o Brasil foi o último país a se libertar da escravidão. Então, ou seja, é um negócio muito recente, o que comprova o que nós dissemos, o Brasil, o mundo, né, evoluiu mais nos últimos 100 e poucos anos, esquece que eu escrevi 50 aí, coloca 100 e poucos anos, do que nos últimos 2.000. Quando nós começamos a nos colocar no lugar do nosso irmão, começamos a tratar todos como ser humano, já é uma coisa grande, bastante importante isso aí. As guerras por conquista de territórios e religiões, apesar delas ainda existirem, elas reduziram drasticamente, né? Nós falamos aí de guerras milenares, guerras centenárias, na verdade, de brigas entre mouros e cristãos que devastaram a Europa. E isso já diminuiu bastante. Hoje nós ainda temos disputas religiosas ali na faixa de Gaza, né? Mas bem menos do que nós tínhamos antigamente. Aspectos culturais como racismo, machismo e homofobia. Existe ainda? Existe. Mas já reduziu consideravelmente. Eu lembro que na minha época de escola, cara, racismo, isso aqui era normal, era tratado como normal. Era bastante a gente escutar isso. Não, isso aí é coisa de preto de fazer, né? Isso aí é preguiçoso que está fazendo serviço de preto, fazendo vários tipos de brincadeiras raciais. Não, as pessoas não eram tratadas da mesma forma. E ainda existe isso, mas hoje já temos muito mais negros no mercado de trabalho, muito maior aceitação, e já se busca lutar por igualdade entre pessoas de cores diferentes, né? Tenta-se lutar através de políticas sociais, de cotas, por exemplo, em universidades. Já é uma forma de buscar que esse prejuízo em que pessoas de outras cores, da minha mesmo, vamos dizer, se eu for nos Estados Unidos, eu sou considerado negão lá, né? Aqui, às vezes, eu sou pardo, uma coisa meio sem cor ainda, não sabe o que é. Mais para índio, né? Não sei. Bem, machismo. Olha, até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres não tinham vez nenhuma no mercado de trabalho. Então, veja só como nós evoluímos como sociedade. Milhares de anos a mulher ela tinha subempregos na sociedade. E hoje nós vemos cada vez mais a mulher roubando o lugar do homem, né? Não vou dizer roubando, vamos dizer que nivelando, né? Se colocando junto do homem. Bem, e homofobia também, que a cada dia que passa, nós vemos também essa mudança e maior aceitação das pessoas com relação à sexualidade dos irmãos, né? Então, nós estamos vendo essa evolução cultural. Ela foi muito grande nos últimos anos, tá? Então, nós evoluímos muito mais nesses últimos 50 ou 100 e poucos anos do que nos últimos 2.000, todos juntos. E principalmente tecnologia, né, pessoal? Para quem se lembra aí, eu acho que na minha adolescência não, mas na minha infância, não existia nem aparelho celular ainda, tá? Era telefone com fio, e as coisas mudaram até chegar ao ponto de existir internet agora. Olha o tanto que é fácil a gente estar... Isso aqui seria inimaginável 20 anos atrás, a gente não conseguiria nem pensar que nós poderíamos estar assistindo um ao outro via internet, via online, né? Olha quantas ferramentas nós temos hoje. Então, nos próximos 10 anos, nós vamos evoluir muito mais do que nesses 50 que eu disse para vocês aí.
podem esperar coisas muito grandiosas. Só que para isso nós precisamos de mudanças mais drásticas, tá? E é isso que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, a pandemia, ela é uma catástrofe necessária para uma evolução mais rápida, tá? E por que ela é necessária para uma evolução mais rápida e mais drástica? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para ilustrar também. As duas grandes guerras, né, foram, acho que, as duas maiores catástrofes da humanidade, consideradas as duas maiores catástrofes da humanidade, né? Muita gente morreu, mas as pessoas tiveram que se adequar. E muita coisa foi deixada de prós, né? Além de contras, mas também foram deixados alguns prós após a Segunda Guerra. Bem, o avanço medicinal, desenvolvimento de antibióticos, aparelhos que nós usamos até hoje, ambulância, equipamentos de segurança, higiene, triagem, penicilina, morfina. Tudo isso foi desenvolvido na época das guerras porque os soldados precisavam disso nos campos de batalhas. As ambulâncias, né, foram desenvolvidas porque não tinha como levar até o hospital, então precisavam de alguma coisa para poder locomover essas pessoas. E também para poder levar equipamentos já dentro da ambulância para o atendimento ser rápido. Triagem, eles desenvolveram essa metodologia. Até hoje nos hospitais parece assim, algo que você está no exército, né? Quando você passa ali por uma triagem ali. Primeiro você conta o que é que você está sentindo, para depois você passar para frente, né, para os próximos passos. Morfina, imagina viver no mundo de hoje sem morfina. Foi descoberta na época das grandes guerras, né? Porque existia um esforço constante, então, ali dos oficiais que estavam ali, né, dos médicos, em buscar uma resolução desses problemas nas guerras. Vamos pensar... segurança, gente, higiene principalmente. Na época, morria muito mais gente de falta de higiene, porque a pessoa amputava uma perna de alguém sem nada, sem ter gases, sem ter nada. Essa pessoa acaba que morria por uma infecção, sabe? Então morria mais gente de infecção do que por um tiroteio, vamos dizer assim, tá? Outras coisas sem ser avanço da medicina. Cinto de segurança, que começou a ser usado para manter os pilotos presos nos caças. Daí copiaram a ideia e colocaram nos carros que hoje a gente usa e já salvaram inúmeras vidas, né? Fusca. Então, assim, coloquei o Fusca porque ele foi desenvolvido na guerra, mas a tecnologia que foi utilizada nos carros na época é o que é utilizado até hoje, né? A suspensão foi um carro criado para aguentar impacto e conseguir se locomover em locais, né, que não eram de fácil acesso. A corrida espacial também ocorreu, já não foi tanto pela Segunda Guerra, mas mais pela Guerra Fria. E se não fosse essa corrida espacial, talvez hoje a gente não teria nem internet, né, vamos dizer assim. Não teria nem telefonia celular, nós não teríamos via satélite, né? Então, isso aí foi bastante importante para nós, esse legado das guerras. Energia nuclear, telefone celular, que também foi desenvolvido na guerra, porque não tinha telefone, não tinha como levar o telefone com fio, então acharam uma maneira de desenvolver um telefone celular na época. Então foi desenvolvido na guerra. E junto com isso, também nas guerras foram criadas a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Para quê? Para tentar evitar outras guerras e para promover a paz. Então, nós tivemos muita evolução intelectual, como nós falamos disso lá atrás, e alguma evolução moral nessas guerras. Mas toda essa evolução intelectual vai ser e está sendo subsídio para a evolução moral que nós estamos tendo hoje, né?
Imagine só, se não tivesse essa corrida espacial, hoje nós não estaríamos aqui, eu falando através, né, de uma gravação, você estaria recebendo aí na sua casa. Ora, você não está utilizando o nosso estudo de hoje para se promover moralmente? Através disso, dessa informação que você está tendo agora, você não está conseguindo moralmente evoluir? Claro que está, né, gente? Então, e eu também, através desse estudo que está sendo promovido pela internet, pelas buscas que eu consegui fazer pela internet, eu estou conseguindo aumentar a minha evolução moral. Então, foram necessários esses problemas, tá? Para que a gente conseguisse chegar onde nós estamos chegando hoje. Então, a pandemia é mais uma dessas ferramentas, tá? E, com certeza, ela veio para que a gente possa acelerar o processo o mais rápido possível. Nada acontece diante dos olhos de Deus, sendo que não tenha sido pela sua vontade, tá bom? Bem, e outra coisa que a gente tem que dizer também é que não é Deus que causa essa pandemia também não, viu, pessoal? Nem as guerras que foram causadas, não. Ele permite que aconteça, mas as desgraças que nos ocorrem somos nós mesmos que causamos. Bem, primeiramente devemos encarar esse período como um presente, porque quando estamos nos planos espirituais mais avançados, não temos sentimentos de medo, insegurança, escassez, doença e morte. Como sentimentos tão ruins podem ser um presente? Não existe maior aprendizado do que o de sentir e o de viver intensamente. Algumas vezes, dias encarnados nos lapidam por toda a eternidade. Pessoal, então se nós não passamos por essas dificuldades que nós estamos passando agora, nós não vamos aprender, tá? Então são com as nossas dificuldades que nós conseguimos aprender. Então por isso esse momento ele é tão importante. Antes da pandemia, nós estávamos sempre preocupados com o futuro e esquecemos de viver o presente. A próxima festa, o próximo final de semana, a próxima viagem, entre outras coisas. E por isso a população estava subutilizando a sua existência. O momento exige que se viva um dia de cada vez. Passamos a dar valor nas pessoas que estão aqui e agora. Queremos aproveitá-los ao máximo, pois não sabemos mais o dia do amanhã. Agora, temos mais preocupação com o próximo no presente, porque sabemos que se não cuidarmos agora, o futuro ele simplesmente não ocorrerá. Esse, para mim, foi o fator principal da pandemia, tá? Então, a gente em nossas casas, sentindo aquela vontade de estar com os nossos irmãos, de estar no centro espírita, de estar em alguma atividade social. E isso aí nos trouxe para o presente, né? Como se nós estivéssemos perdendo uma parte de nossas vidas, e eu considero que estamos mesmo, mas como forma de aprendizado. Nós sempre queríamos pensar no futuro e esquecemos do agora. E a nossa vida passa muito rápido quando a gente faz isso. Quando a gente vê, nós já estamos em julho. Você já reparou que nós estamos em julho, final de julho? Você lembra de janeiro como se fosse ontem, né? O ano estava começando em janeiro, e agora nós já estamos em julho. Você já fez 10% das coisas que você queria fazer esse ano, que você planejou na sua virada de ano? Bem, e aí a gente vive muito sempre pensando no que vai fazer. Nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, depois amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E não pensa, o que eu vou fazer agora? Né? E não curte aquele momento que você está se deliciando com aquele sanduíche gostoso ou com aquele almoço com a família. Você está ali mastigando e pensando, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir tal coisa, e nós passamos então a viver no automático, né? A pandemia ajudou bastante, né, para a gente cair essa ficha.
Percebemos que posses, a busca desenfreada pela riqueza, não nos vale mais nada. Sabemos que perdemos tempo precioso e agora focamos em fazer o que é importante, né? A gente sempre queria buscar mais e mais e mais coisas materiais, a gente percebe que, vou ficar buscando isso o tempo inteiro, não sei nem se eu estou vivo amanhã. Se você soubesse que vai morrer semana que vem e tem plena saúde para fazer o que quiser, o que você faria? Essa é a pergunta que devemos aprender a responder nessa pandemia. No caso das pessoas de pouca fé, dentro de pouco tempo o vazio os consumirá, e elas terão a oportunidade de buscar um significado maior. Aprendemos nessa pandemia que temos que encarar nossas falhas agora, não é na próxima semana e nem no próximo mês. O fato de um instrumento de mudança ser a pandemia é justamente para não causar divisão, sentimento de raiva ou rancor. E o fato de ser global é justamente para romper qualquer preconceito de credo, etnia ou posição social. Bem, gente, como eu citei antes, as guerras elas se viram como um instrumento de melhora rápida, né? Mas causou muito desgaste entre as etnias, entre as raças. Os alemães, por exemplo, foram considerados durante muito tempo, né, pessoas frias, né, foram odiados pelo mundo inteiro durante muito tempo. Os americanos ainda são odiados na Ásia pelas guerras que eles promoveram lá. Então, já a pandemia é um problema global, né? Então, todos estão empenhados mais em tentar resolver esse problema. De certa forma, houve uma união global em busca da solução. Durante o momento do seu dia, se conecte com os amigos espirituais e doe energia para que seja utilizada na cura de todos os que necessitam. Bem, gente, então o que eu queria dizer para vocês era isso. Agradeço, tá? E vamos encerrar com a prece. Vamos fechar nossos olhos. Mestre Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por estar junto conosco. Obrigado também aos irmãos espirituais que nos acompanharam no trabalho de hoje. Peço que abençoe a casa de cada uma das pessoas que está aqui ouvindo esse estudo e também das pessoas que o cercam. Abençoe os seus trabalhos, abençoe o seu meio de transporte, abençoe a sua família. Peço também, Senhor, que as nossas energias sejam utilizadas em hospitais, em zonas de confronto, em casas desestruturadas, e peço que as pessoas possam entender o real valor dessa pandemia, que possam ter mais resignação aos desejos de Deus. Muito obrigado e que assim seja.